Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Agilidade com Objetividade. Então, como você sabe, aqui nós temos discussões sobre agilidade, produtos e gestão pragmática no mundo digital. E tudo isso de forma objetiva e com foco em resultados. Aqui não tem blá 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 e nem Lorem Ipsum. É direto ao ponto. Margon, você tá sumido, Margon? Tava querendo falar com você. E aí, como você Fala, tá? Fioc. Beleza, cara? Praticamente feliz ano novo, né? Começando 2024, o Brasil começa depois do carnaval. Quem tá ouvindo a gente, estamos gravando aí num pós-carnaval 2024. Margot, eu lembro que no último episódio a Lisa era recém-nascida, agora ela já deve estar criando o Kiar, né? Mas enfim, Margot, é isso Ah, aí. Nesse tempo aí que nós não gravamos, nosso podcast aí continuou com uma grande audiência, tá? Então, isso aí. Então vamos muito lá, bom. E temos vamos aqui. convidada especial hoje. Quem que é, Fioc, nossa convidada? Margot, antes de falar da convidada, eu queria te falar uma coisa, tá? Que eu queria falar com você. E não sei se ela Lá pode nos vem. ajudar. Nós prestamos um serviço que é o serviço de podcast, tá? É um serviço que está organizado, está atendendo, é um serviço fit ali, né? Com o propósito dos nossos clientes. Mas, Margão, eu queria ali expandir nossos serviços. Criar serviços de consultoria, de mentoria, de treinamentos. Então, eu queria criar uma organização aqui com agilidade e com objetividade, fosse uma organização aqui direcionada a serviços. E você acha que a nossa convidada pode nos ajudar? Fala aí. Será? Eu tava até pensando, Fioc, que além de prestar serviço, será que nossa organização poderia até criar algum produto? Será que prestador de serviço pode ter produto, uma empresa tem que só trabalhar com um, com outro. Não Esse é o sei. tipo de dúvida que a gente vai tirar hoje aqui, certo? Então, Margon, hoje nós temos aqui a Stephanie Mello para nos ajudar. Então, falando um pouco dela, por que que nós a convidamos? A Stephanie Mello é especialista em agilidade de negócios, Kanban Trainer pela Kanban University e professora no MBA em Business Agility pela PUC Minas. Possui mais de 14 anos de carreira em TI no setor público e privado, desempenhando papéis como especialista em engenharia de software, tech manager, agile coach, agile lead e consultor em gestão de fluxo. Olha, eu acho que você é a pessoa perfeita para nos ajudar, Stephanie. E aí, tudo bem? Como você está? Tudo bem, tudo bem. E vocês? Opa, Tudo tudo certo. jóia. Tranquilos? Bacana, bacana. E muito obrigado aí por ter aceitado o convite, tá? Mais uma Eu é que mineira aqui, agradeço. É né? isso aí, isso aí. Aí, Representando aqui Minas. Nesse e- papo bom aqui que a gente vai ter hoje, hein? A pauta tá boa. Então, bora isso. lá. Qual o tema que a gente vai Bora. falar hoje aí, então, Fioc? Organizações orientadas a serviços. Quais são os seus benefícios e principais desafios? Então já Isso, vamos, exatamente. vamos para essa pergunta direto e reto aí. Stefane, diz pra gente aí, o que são organizações orientadas a serviços? Boa. Bora lá, bora lá. Bom, parece uma coisa nova, né? Assim, uma grande novidade, um nome, né, bacana aí que a gente colocou, mas que, na verdade, se a gente cavar um pouquinho, muitas organizações já fazem isso por aí, né? Talvez algumas delas estão se organizando melhor com uma orientação a serviços, se estruturando melhor em torno disso, mas a gente já tem algumas organizações que trabalham em torno da entrega de valor para o cliente. Vocês já ouviram muito isso por aí, né? Entregar valor mais rápido, entregar aquilo que o cliente precisa, né? Então, quando a gente fala de orientação a serviço, a gente fala sobre, de fato, atender às necessidades do cliente, né? E a gente, quando olha para o mercado agora, a gente vê algumas organizações que estão
em transição para esse formato, né, para esse modelo. Algumas que já fizeram essa transição e hoje já estão visando ali aumentar sua maturidade para atender mais rápido, para atender mais necessidades desses clientes. E a gente pode, inclusive, representar essas organizações como se a gente olhasse, vamos pensar ludicamente aqui, para uma teia de aranha, né? Aquela rede ali da teia de aranha, onde a gente tem vários serviços que conversam, que interagem ali de alguma forma nessa organização. Inclusive, quanto maior a organização, pode ser que a gente encontre mais serviços que estão relacionados ali, né? Então, basicamente é isso. A gente quer olhar para um serviço e entender como que ele atende a demanda que o cliente pediu, né? E é considerado como entregando valor com sucesso com o cliente satisfeito lá na ponta, tá bom? Muito bem. Você sabe que uma pergunta que sempre vem, principalmente quem não é ainda da área, ou quem está começando, né, e está ouvindo a gente, e tem essa dificuldade mas o que que é de fato esse serviço, né? E uma coisa que eu acho que a época da pandemia deixou clara, e é um exemplo bom que eu até costumo dar também, é assim, se você conseguiu trabalhar da sua empresa de home office, provavelmente você presta serviço. Se você não tem Boa. que ir pessoalmente, você não teve que ir com a fábrica criar algo que é um produto, digamos, tangível, então você está Uhum. prestando um serviço. Então isso ajuda até para explicar dentro de casa aqui, né, que é uma dificuldade que a gente tem. O que que você faz de verdade, né? O que que é esse agile? O que que você faz na empresa? E a gente trabalha em diversas áreas. Então isso é um exemplo fácil, né, do que é uma prestação de serviço, né? Então é meio que o intangível. Fala aí, Fiote. Aí, legal que um serviço tem a premissa que existe um cliente, né? Um cliente com uma necessidade e o serviço atende essa necessidade. Então não é você fazer uma planning, alguém ali escolhe ali o backlog sem olhar para o cliente e depois no fim da sprint se coloca em QA e fala que está tudo certo. Ué, mas o cliente acessa QA? Então, bem legal essa definição de serviço, muito bem. E qual a diferença de organizações orientadas a projetos, produtos e serviços? Uma empresa orientada a serviços, ela pode ter projetos e produtos? Uma coisa exclui a outra? Bora lá. Bom, a diferença está basicamente no modelo mental da gestão que aquela empresa resolve adotar como mais adequado para lidar com o seu contexto, né? E também com os institutos, os corpos de conhecimento aí que a gente tem, que foram ditando ali algumas tendências de mercado e também algumas formas que podem funcionar melhor para o contexto de algumas empresas e outras que podem funcionar melhor para outros contextos, né? O PMI, por exemplo, ele sugere uma organização por projetos, né? E muitas empresas entendem que essa é uma boa forma de definir e acompanhar os seus resultados ali, né? Como marcos de projetos, né? Metas de projeto, por exemplo. Outras abordagens, elas usam produtos como elemento central ali do desenho do seu negócio e acompanham as entregas e os resultados com foco na evolução de um ou mais produtos. Por exemplo, usando métricas de produto para acompanhar ali a evolução, o progresso, né? E a visão de serviço enfatiza uma visão mais holística disso tudo, né? De ponta a ponta, começando lá da demanda do cliente, da necessidade do cliente, e terminando ali com o cliente satisfeito, o cliente atendido, né? Então, traz a visão de negócio para esse modelo mental. E sim,
abordagens todas podem conviver, né, de forma bem harmoniosa. Se a gente for considerar, por exemplo, itens de um projeto que podem estar visíveis ali em formato de um serviço, né? Numa visão de fluxo de trabalho, por exemplo. E a gente pode ter uma estratégia de gestão de riscos, de gestão de tempo, agregada a essa visão de serviço ou essa visão de fluxo de trabalho. A gente pode usar métricas ali, como lead time, para fazer uma gestão de tempo dessas demandas, por exemplo. Então, a gente está unindo esses dois mundos, né? Eles podem sim e devem conversar. A gente pode também detalhar um fluxo de upstream, por exemplo, de um serviço, onde as demandas nascem, né? Lá onde as demandas chegam e são melhor trabalhadas ou até descartadas, né? Elas são triadas ali, antes que a gente invista mais em trabalhar sobre essas demandas, em executar essas demandas para entregá-las ao cliente. Então, quando a gente está fazendo esse processo de triagem, esse trabalho ali de descoberta da demanda, eu estou unindo também o mundo de produtos ao mundo de serviços, ao mundo de fluxo, por exemplo, né? Então, essas estratégias, essas abordagens, elas estão colaborando para quê? Para que a gente maximize aquele tal valor que a gente quer entregar para o cliente, para que a gente entregue melhor o que ele precisa, no menor tempo, por exemplo, né? E eu já trabalhei, inclusive, em empresa que usava as 3 abordagens juntas, né? Sim, eu tenho um produto, ele é desenhado para conter alguns serviços, e eu uso projetos porque eu tenho, por exemplo, orientação estratégica para cumprir datas de entrega específicas dentro da minha empresa, então eu preciso usar a abordagem de projeto para acompanhar as entregas que estão relacionadas a esse serviço. Olha só, eu usei tudo isso que a gente falou dentro de um mesmo contexto organizacional. E vamos combinar aqui que essa organização pode ser uma empresa inteira, pode ser parte dela, né? Vai depender aí muito do contexto que a gente está falando. Isso é bem legal, porque um banco que ele prestava um serviço ali de pagamento de contas que você tinha aqui na agência, já era um serviço. Aí pode ser criado um produto digital, ok? Para que essas contas sejam pagas digitalmente. E para isso é feito um projeto com início, meio e fim, para acompanhar ali a data de entrega. Então, legal. Então, nós ali unimos Isso tudo aí, visando a melhora do serviço. É isso, Michael? isso aí. É isso aí, né? Então, ótima explicação, completaça, né? Com várias abordagens. Mas acho que o Fioc deu uma resumida boa, né? Com um exemplo prático aí. Então, o projeto a gente tem início, meio, fim, recurso finito, né? E um objetivo claro para entregar. Produto, praticamente a gente cria um produto ali tangível, né? E tem áreas departamentais bem fixas e claras. E já no serviço, o foco está no cliente, né? Na entrega da eficiência, da eficácia. E geralmente com atividades e agregando os serviços que a gente chama de intangíveis, né? Então, show de bola. Acho que igual a Stephanie falou, e sim, né? Pode e deve, normalmente tem, quanto as empresas que elas trabalham com esses 3 modelos, né? Tudo junto, né? Muito bom. Boa. Vamos para a próxima. Stephanie, agora não vamos ver se vai puxar a sardinha pro nosso lado ou não, né? Mas vamos lá. Quais métodos podem impulsionar os serviços prestados por uma organização? Vamos ver se vai vir o trem. Ai, bora lá. Bom, será que eu vou ser tendenciosa aqui, hein? Não, olha só. A melhor resposta que eu vejo para essa pergunta é depende.
né? Depende muito dos objetivos da organização, do contexto, do momento em que ela se encontra ali, né? E a gente sabe muito bem que nenhum método é bala de prata, né? Eles podem ali trazer alguns benefícios em uma área, outros métodos trazem mais benefícios em outras ali, em alguma medida. É, e esquentando um pouco a discussão aqui, né? O Scrum, por exemplo, ele pode ser um bom começo em algumas empresas, né? Em alguns cenários. Ele pode ajudar o que a gente chama ali de tirar a agilidade do chão, né? Muitas empresas que não tem ali, nem pode falar que usa um método de gestão, né? Ou usa um método tradicional. Usa o Scrum para aumentar a colaboração, a transparência, o foco em objetivo, trabalhar melhor a cultura ali, né, em torno do framework, ok, né? Mas para ir além de um nível de time ali que pode ser criado com essa implementação Scrum e alcançar os resultados realmente na escala corporativa, organizacional, o Kanban pode ser mais adequado e vai ajudar a evoluir uma implementação Scrum, por exemplo, que já começou nesse contexto aqui que a gente deu, né, para de fato entregar com foco no serviço, no valor para o cliente, passando ali por algumas áreas, alguns times, evoluindo a demanda de forma ali colaborativa a nível da organização, né? E como um método de gestão de mudança, a gente sabe que o Kanban propõe um caminho evolucionário, sustentável, para que essa organização possa evoluir ali a conversa, a interação entre os seus serviços, aumentar a maturidade de entrega, reduzir essa fricção entre times, entre áreas, melhorar a cultura, melhorar os resultados, visibilidade, transparência, trazer métricas para essa conversa, né? Então a gente já vai falar ali de um outro nível, um outro contexto um pouco mais evoluído. Então a gente pode inclusive beber dessas várias fontes aí de vários métodos, aprender sobre eles, né? E entender como que a gente aplica melhor em cada contexto. Perfeito. Fiz a brincadeira no início, mas eu concordo com você. É, a parte do depende. Inclusive, acho que tem sete, sei lá, sete pilares que, independente do método, do framework, que serve para impulsionar o serviço, seria, no meu entendimento, entender as necessidades do cliente. Então, foco no cliente. Dois, você tem que ter treinamento e desenvolvimento das pessoas que vão atuar. Você tem que ter os profissionais ali bem treinados, capacitados. Tem que ter, três, padronização de processos. É importantíssimo a gente entender e padronizar para que a gente possa replicar nas coisas que dão certo, né? Tecnologia e automação. A gente está em 2024, a gente tem que ter tecnologia. Tudo hoje tem tecnologia por trás e automação vai alavancar isso aí. Personalização do serviço, né? Cada vez a gente vê um mercado onde as pessoas não querem o mesmo Ford preto para todo mundo, né? Cada um quer ter seu carro elétrico ali personalizado. Feedback e melhoria contínua, o sexto, né? É importantíssimo. Eu acho que o sétimo pilar tem que ter uma cultura de fato centrada no cliente. Então, eu comecei com um do entender as necessidades e para fechar de novo a cultura de centrar no cliente. Que aí independe do framework, são sete pontos que tem que ser trabalhado e os frameworks vêm para fazer isso aí funcionar internamente. Margot, achei que Boa. você ia falar do static. Você começou, você começou. Não, sei lá, o foco no cliente, descobrir o propósito. Aí o outro é o fluxo. Eu falei, pô, o Margot vai falar o static. Não, mas legal. E realmente, o static, ele serve também para qualquer abordagem, né? Seja Scrum, Safe. Porque como estamos falando aqui, sem o cliente, nada feito, né? O serviço não vai Oi. servir para nada.
Agora vamos lá, uma discussão aí que nós vemos. Na verdade, duas, tá? Mas a primeira é: um serviço pode ter clientes internos ou só é considerado cliente quem é externo? Então, eu posso ter um serviço interno na organização? Boa. Pode, né? Depende, de novo, trazer o depende aqui, né? Depende do que a gente está definindo como propósito, objetivo desse serviço, do que eu estou falando, né? E o que eu quero resolver com esse serviço, né? Quais problemas ele resolve. Então, com base nisso, partindo desse começo, é que a gente vai definir ali o que é feito, então, né? A gente já definiu para que a gente trabalha, então o que a gente faz dentro desse serviço, quais são as atividades, como que as demandas evoluem dentro dele ali, e se ele realmente entrega valor para esse cliente que a gente está falando, né? Que a gente já definiu aqui. Isso, exato. Tem gente que fala, não, não, cliente é só externo, mas puxa, o RH não tem cliente interno? Quando você pede seu olerite, quando você agenda férias, não tem o tempo de atendimento ali do RH? O RH tem. Hoje em dia o nome não é mais RH, né? É People, DHO, mas o RH tem clientes internos, a área de TI, de suporte técnico, né? Que tá ali, você tem que abrir um chamado para trocar seu mouse e seu monitor, presta um serviço. Então concordo plenamente que existem sim clientes internos, principalmente em grandes organizações. Stefan? Boa. Além disso, existe também um ponto super importante que é o resultado. Qual que é o resultado que a gente quer trazer com esse serviço que a gente está falando, né? Então, como você citou aí, o RH tem vários serviços internos, tem serviço de recrutamento de pessoas também, né? Que é ali liderado por um RH e tem interseções também com outras áreas, né? Aqui a gente não está falando de mapear áreas, mas sim de mapear evolução de valor dentro desse serviço para atingir determinados resultados, né? Então, não vamos esquecer disso aí. Exato, né? Até como você falou lá no início, né? É um ecossistema de serviços, né? Que funciona dentro das empresas, né? Dificilmente alguém entrega algo sozinho, seja ele um produto ou um serviço. Então a gente depende das outras áreas, dos outros times, para que aquilo seja entregue do jeito que o cliente final espera. Então, perfeito. E a gente falou um pouco, né, de até no exemplo de diferença de projeto, produto e serviço. E aí, né, eu até falei aí do produto tangível, o serviço intangível. Mas e o produto digital? Ele é um produto ou é um serviço? Boa, excelente. Bom, esse produto digital, a gente estava falando bastante de desenho aqui, né? É aquilo que o cliente reconhece, né? Aquilo que é mais tangível para o cliente, ele pode ser desenhado para conter vários serviços que o cliente aciona, né? A partir ali do que ele precisa para chegar em alguns objetivos, né? O Daniel citou aqui no início o aplicativo do banco, né? Ele pode ser reconhecido, ele é reconhecido como um produto digital, onde o cliente precisa ali pagar suas contas, pagar o seu boleto, via Pix, agendar um pagamento, realizar a transferência. Então, ele pode acionar ali um ou mais serviços para resolver as suas necessidades, né? Então, sim, acredito que os produtos digitais eles podem conter ali até o chamado cardápio de serviços para que o cliente escolha o que ele precisa e resolva o que ele precisa. Muito bem. Então, deixa eu ver se eu entendi, Stefane. Quando eu baixo, instalo um app, um aplicativo, eu estou baixando um produto. Mas esse produto ele pode ter vários serviços ali dentro, É correto? isso Seria aí. isso? É isso Ótimo. aí. Aí agora ficou fácil.
de entender. Falei, Fioc. Eu vou dar minha opinião. Já discutimos com o Tintin isso, né? O Tintin sabe quem é, se ele estiver ouvindo. Abraço, Tintim. Ó, assim, ó. Antigamente, quando se comprava ali o CD do Windows e do Office, eu acho que, na minha opinião, estávamos adquirindo um produto onde, assim, você pagou uma vez e é seu, se vira, tá? Se der problema, acho que não sei se tinha garantia, não lembro, mas tá ali um produto e beleza. Agora, o Office 365, eu vejo como um serviço, porque eu aciono esse serviço, eu tenho suporte, eu tenho vários tipos de planos, e se eu quiser cancelar, eu cancelo, não tenho mais direito a usar aquele serviço, né? E também não pago mais. Então, eu enxergo essa diferença. Eu sei que é um assunto assim que gera muito Rende, essa debate, mas discussão eu vendo rende. isso, tá? Eu vejo isso. Mas pensa assim no seu exemplo, Fioc, do Office. O Office tem 4 grandes serviços, digamos, vai, o Sim. Word, o Excel. Se você quiser ficar só com o Excel, você consegue comprando aquele mesmo pacote Office ou não? Você tem que ficar com todos. Então, não sei, não sei. Mas você entende a diferença de algo que você paga uma vez só e Mas você algo que você tem entendeu? que pagar? Assim, é um produto, ele te vende o produto, pacote Office. Tem 4 serviços que fazem coisas diferentes. Isso. E são Mas o serviços produto que são. chama pacote Office. Isso, mas os serviços são atualizados. Você concorda? Sim, sim. Eles lançam features, ou seja, eles vão seguindo ali as tendências do cliente. Agora, Margon, quando você comprava o Winner Eleven para o seu PlayStation 1, você comprava o CD uma vez e não mudava. Se tivesse um bug, você convivia com aquele bug. Entendeu? Então, realmente, é algo complexo. Mas se o Tintin estiver ouvindo e quiser vir aqui discutir isso, pode vir, tá? Mas o Vai importante ter um, vai ter um episódio só sobre produtos versus serviços. pode ser. Mas, pelo que eu entendi, assim, o que importa é o cliente, certo? Meu, É não isso. importa a nomenclatura. Minha mãe quer usar o aplicativo dela, se é Scrum, se é Kanban, se é serviço, não importa. Ela quer que funcione. É isso? É isso aí. No final, são estratégias de gestão, nomenclaturas que a gente coloca aqui para nos organizar melhor, para lidar com o nosso mundo, mas o que importa de fato é o cliente, se o cliente está sendo atendido e se nós temos resultados no fim das contas, tanto para o nosso cliente quanto para a organização, né? Isso, Exato. exatamente. Aproveitando aqui para falar do nosso serviço, então você que está nos ouvindo e está gostando, siga o podcast Agilidade com Objetividade no LinkedIn, na sua plataforma preferida também. Nós estamos no Spotify, na Apple, Google A gente Podcast, tá até na Amazon, Fioc. Esses dias aí na me Amazon. falaram, mas vocês estão na Amazon? Eu falei, Sim, pois é. estamos. Estamos. E agora, Margon, acho que você não sabia, tá? Queria fazer uma surpresa. Estamos no YouTube também. Então digite Aí, ali agilidade com objetividade, mas é só áudio, tá, pessoal? Nós estamos no YouTube e no YouTube Music. Então estamos expandindo esse serviço conforme as necessidades dos clientes e temos aí outros aí, né, Margon? Na mente. Faz 3 anos, mas tá no upstream, certo? tá certo. A gente tá Beleza. indo conforme o budget que a gente tem, no caso é zero. Ô, Margon, é o conceito de Lean, né? Então, nós somos Lean, né? É isso aí. Boa. É, Esté, você tem alguns exemplos aí de cases de sucesso, resumidamente, que você pode nos falar de grandes empresas orientadas a serviço? Eu acho que são Isso, várias, até. é. São várias, mas muitas não sabem. Mas quais sabem? E isso é Com importante, certeza. hein? Todo executivo, primeira pergunta é: mas você tem case de sucesso? Sim, sim, com certeza. Nós podemos citar alguns aqui. O primeiro deles, né, o caso do Banco BBVA. Ele é um caso público documentado aí pela Kanban University. Ele está na plataforma do Kanban.plus, está disponível de forma gratuita.
e é um caso, inclusive, que fez parte da definição ali do KMM, né, onde a Teodora Bozeva trabalhou diretamente e fez ali uma parceria com o David Anderson para trabalhar as definições do KMM nesse período, né, de um ano lá, onde eles fizeram uma transição do nível de times, né, do que é chamado no KMM de ML1, onde o foco era atingir ali o nível ML3, né, de Fit for Purpose. Então, eles conseguiram ali excelentes resultados. Vale a pena dar uma olhada nesse case. Ele está ali bem documentado na plataforma Kanban.plus. De forma similar, a gente tem ali o Grupo Boticário apresentou o seu case para evolução para orientação a serviços no Kanban Brasil de 2023. E eles seguem focados ali na evolução centrada no KMM, né? Evolução de maturidade de entrega à luz do KMM. Vale a pena também ver esse benchmarking aí do Grupo Boticário, case. E o Banco Itaú tem declarado aí nos últimos anos um foco total em centralidade no cliente, em especial nos últimos 2 anos. E mesmo que não tenha ali um rótulo, né? Somos orientados a serviço, mas tem uma declaração pública de que somos uma empresa centrada no cliente e o banco se organiza de forma a orientar das necessidades desses clientes, né? Então, é um caso bem bacana de uma empresa enorme, né? E de muitos anos aí que já trabalha aí uma junção de abordagens de gestão, como a gente citou aqui antes. Então, eu colocaria esses 3 aqui no radar. Bem legal. Bom, pessoal, estamos Boa. chegando ao fim aqui desse episódio. Deixaremos aqui as dicas de leitura de conteúdo que a Esther nos deixou, algumas indicações de pessoas que também trabalham. Esther, nos fale aí sobre quem quer aprender mais sobre gestão de serviços, quem quer evoluir, como você pode ajudar essas pessoas enquanto AKT. Boa. Bom, lá no meu LinkedIn você encontra alguns artigos, né? Muitos deles com algumas dicas aí bem acionáveis, implementáveis aí sobre o que a gente falou aqui hoje, além das informações dos próximos treinamentos. Eu ministro os treinamentos aí pela Kanban University. Então, só acessar o LinkedIn. Joia. Então, infelizmente, nosso tempo é curto, mas foi ótimo, Stefani. Agradecemos. Acho que foi bem esclarecedor. Realmente, né, Fioc, foi direto ao ponto, sem blá blá blá. Então, acho que foi muito bom, conseguiu resumir bem e trazer um pouquinho do grande conhecimento aí que você tem durante a sua jornada aí de 13 anos. Então, portas abertas para voltar, tá bom? Se quiser trazer temas, se quiser vir nessa discussão aí que o Fioc levantou, a gente te chama de novo e a gente discute junto, tá bom? Valeu. Boa, valeu. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada. Valeu, pessoal, muito obrigado. E você, nosso ouvinte, muito obrigado. E encaminhe aí para seus amigos, ok? Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Até mais.